Então aqui tem uma lista de poucas empresas que foram privatizadas. Tem uma lista aqui, ó, ela é pequena. Tem só 24 empresas aqui, nessa lista tem 24 empresas. E depois tem mais as teles. Se você for considerar que cada uma empresa de telecomunicação, de telefonia, que cada uma delas tinha um nome em cada estado, então mais 24, faz 48. Se você considerar que ela era uma empresa única, então é 25, que foi privatizada. E o povo brasileiro até hoje não sabe onde esse dinheiro foi parar. Mas quem sabe o Serra, Fernando Henrique Cardoso, o Aécio, o Geraldo, consiga explicar onde que esse dinheiro foi parar. Como é que alguém tem uma empresa, tipo a telefonia brasileira, que já está funcionando no país inteiro, poderia ter deficiência, eu até acho que tinha, mas que valia muito dinheiro. Eu tenho como experiência, eu tinha uma linha telefônica, viu? E eu financei um apartamento pelo Bradesco em 20 anos. Eu já tinha pago 8 anos e de repente o banco me fez uma proposta para me quitar esse apartamento. E na época eu não tinha dinheiro. Aí um amigo me falou, por que você não vende sua linha telefônica? Eu falei, não, mas você está ficando louco. Não, o telefone vale muito dinheiro. E eu fui verificar. E eu vendi uma única linha telefônica que eu tinha e eu consegui quitar um apartamento. E só para a gente citar um exemplo de quanto que essa empresa valia. Aí o ministro Sérgio Motas falou que estava investindo 21 bilhões. Tem até números na internet aí que fala de 23,8 bilhões, mas eu prefiro ficar com os 21, que se eu ouvir da boca do Sérgio Mota, no programa do Boris Casoy, um programa chamado Passando a Limpo, na Rede Record de Televisão, que passava meia-noite. E está lá registrado. Os arquivos da Rede Record de Televisão, para quem pensar que a gente está brincando, está mentindo, está registrado lá, é só verificar. Ele falou que está investindo 21 bilhões nessa empresa, para modernizar, que a empresa estava sucateada e que ninguém queria comprar. É meio complicado, você tem uma empresa, você quer vender, você tem que investir, modernizar para depois vender. Por que se modernizou, nós não podíamos ficar com ela? É meio estranho, mas tudo bem. Aí o Boris Casoy perguntou para o Sérgio Mota quanto é que essa empresa ia ficar valendo. Eu também vi esse número na internet e ele falou que pretendia arrecadar 100 bilhões. Mas eu vou ficar com o número que eu ouvi dele. 45 bilhões. É o número que o Sérgio Mota falou que a empresa ia ficar valendo. 8 meses depois que o Sérgio Mota morreu, um mágico do PSDB aí chamado José Serra me vendeu essa empresa por 22 bilhões. E ele ainda falou que vendeu com mais de 100%. Eu só gostaria que o Serra, como um grande economista que ele é, ele explicasse para a população brasileira que mágica que é essa, porque ninguém consegue entender que essa conta dele não fecha. Porque você tem uma empresa funcionando no país inteiro, você investe 21 bilhões para modernizar, e depois você vende ela por 22, e ainda falou que vendeu com ágio de 100%, então significa que ela valia só 11. Então, isso é uma conta que não fecha, ninguém consegue entender, talvez só o Serra consegue explicar, o Fernando Henrique Cardoso. Porque talvez nem a cúpula do PSDB, a outra, não consegue explicar isso. Essa explicação só o Serra consegue ter. Eu quero falar de outra empresa, Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce é uma empresa que, tanto quanto a Petrobras, é uma empresa que nunca poderia ser vendida. Porque se você vender a Vale do Rio Doce, você não está vendendo uma empresa que produz uma caneta dessa aqui, um lápis, uma caneta, ou que faz uma peça dessa. A Vale do Rio Doce não produz marca, não produz nada, ela produz o quê? Ela explora minério. E onde está o minério? Está no solo brasileiro. Então vendeu uma empresa dessa para mim, você não vendeu a empresa, você vendeu o Brasil. E o Fernando Henrique Cardoso definitivamente, com a culpa do PSDB, vendeu o Brasil. E vou voltar a falar novamente, onde tem esse dinheiro? O Amaury Ribeiro Júnior explica onde tem esse dinheiro. Até porque o Amaury Ribeiro Júnior falou, nesse livro, se o Serra quiser processar, processa o Amaury. Eu li só isso. Só. Ele está falando que a cúpula do PSDB é especialista em lavagem de dinheiro. Eles foram formados pela PUC do Rio de Janeiro com especialidade em Harvard, nos Estados Unidos. É lamentável, mas essa é a realidade. É complicado, mas é essa gente que quer voltar. Essa gente que quer voltar, que está falando para o Brasil inteiro que tem corrupção no governo da Dilma. Pode ter. E eu acho que tem que ser apurada. E se tiver corrupção no governo da Dilma, não interessa quem que é. Se é Lula, se é o filho dele, se é a mãe do Lula, se é a Dilma.
corrupto tem que ir para cadeia. Muito pelo contrário, eu não defendo que corrupto tem que ir para cadeia. Quem rouba dinheiro público, eu acho que tem que ter pena de morte. Esse é o meu ponto de vista. Que é por causa da corrupção que hoje a saúde está mal, a educação está mal, o transporte está mal. Mas falar dessa parte de transporte e de saúde e educação, é preciso a gente falar que essa gente que hoje promete tanto aí, que fala tanto de saúde, está nessa situação porque eles tentaram privatizar tudo. Inclusive a saúde, a educação, o transporte. Eles tentaram privatizar tudo. E para eles, estatal não presta, porque é bom é público. É bom porque tem alguém que ganha dinheiro. E eu acho que não dá para ganhar dinheiro com a desgraça dos outros. Porque saúde é você ganhar dinheiro com a desgraça dos outros. E o pior de tudo, que eu lamento, é de ver trabalhador que não tem noção do que é isso. Privatizar, que eu escutei agora na greve do metrô, uma companheira falar para mim, estão fazendo greve porque é do governo, se fosse privatizada não estaria fazendo greve. Eu falei para a companheira, mas você acha que tudo que é privado é bom? Eu acho que é. Eu falei, muitos me admiram, e você fica o tempo inteiro reclamando do convênio que a firma tem. Que é privado, o convênio é privado, é particular. Mas eu queria voltar novamente e falar um pouquinho só da imprensa. A todo momento se escuta a imprensa golpista falar que o PT quer implantar a ditadura bolivariana no país. Eu não consigo entender que tipo de ditadura é essa que o PT quer implantar no país, porque a imprensa fala mal do PT 24 horas por dia, e eu acho que tem que falar. Se o PT está errado, tem que falar, não tem que esconder nada. Agora eu não consigo entender porque que fala do PT e não fala do PSDB. E falando disso daqui, dessa corrupção do PSDB, nessa data não tinha o caso do aeroporto do Aécio Neves, não tinha ainda aqui, nessa época que esse livro foi escrito, não tinha o caso do aeroporto. Não tinha o caso da Prefeitura de São Paulo, de 500 milhões de reais, desvio de grana. Não tinha o caso do Marinho ainda. E não tinha o caso do metrô e dos trens, que estão falando em uma cifra em termos de 2 bilhões. Agora, se o PSDB, 2 bilhões de desvio não é muita coisa, eu acho que para o povo brasileiro é. Eu queria voltar a falar de novo da ditadura bolivariana. No último programa que teve na Bandeirante, teve um cidadão lá chamado José Paulo de Andrade, um crápula de jornalismo. Que para mim esse camarada, ele, o Boris Casoy, Arnaldo Jabor, essa gente não faz jornalismo. Vocês fazem militância política e faz bandidismo. Para mim isso é bandido. Porque eu não consigo entender que ditadura é essa que o PT quer implantar no país, e a mídia fala mal do PT 24 horas por dia. Não conheço um jornalista, ou um jornal, uma revista que foi processado pelo PT, ou um jornalista que foi preso pelo PT porque falou mal do PT. Não conheço. Agora, do pessoal do PSDB, a gente escuta falar. O senhor Aécio Neves processou a imprensa. José Serra processou esse rapaz. A Mauri Ribeiro Júnior. Não foi nenhuma só e nem duas vezes, foi várias vezes. Só que ele perdeu todas. Porque o Mauri não inventou. O que está aqui é verdade. É cópia do documento. Por isso que ele não conseguiu pôr a Mauri na cadeia. Então eu não consigo entender que ditadura é essa que o PT quer implantar. Só que a gente não pode iludir com esse discurso do Zé Paulo de Andrade, do Boris Casoy, do Arnaldo Jabor, porque na realidade quem quer implantar ditadura nesse país são vocês, filhos de uma santa. Vocês que querem implantar. Porque no mês de maio e junho, quando o povo foi para a rua protestar, eu escutei várias pessoas falar do jornalismo que os governantes tinham que ouvir as vozes da rua. Eu também acho que tem que ouvir. Só que a Dilma não quis só ouvir. A Dilma quis que essa gente falasse e mandou um projeto de lei para a Câmara dos Deputados e para o Senado para dar o direito dessa gente falar. E aí eles falam que a Dilma quer dar um golpe. Então qual é a democracia que vocês defendem? O povo só pode protestar na rua, mas falar não pode. Direito de voz não tem, você não pode falar. Você pode pôr na faixa na rua lá, fazer protestar, fechar uma rua, uma avenida, tudo bem, mas você não pode ir lá na Câmara dos Deputados e se apresentar um projeto de lei
que favorece a classe trabalhadora e você não pode. É ditadura, isso é ditadura. O Boris Casoy, o Zé Paulo de Andrade, o Arnaldo Jabor, isso é ditadura. Mas por falar da imprensa, eu não gosto da imprensa, e não gosto da imprensa do dono, porque para mim são bandidos. O que essa gente faz, eu não posso falar que sou empresário, para mim é bandido. Para mim isso é bandidismo. Agora tem muita gente boa, inclusive na Globo. Na Globo tem muita gente boa, jornalista sério. E eu tenho uma lista aqui de alguns jornalistas que eu queria falar, que do meu ponto de vista são pessoas sérias. Só as pessoas que eu estou lembrando, aqueles companheiros que não foram citados, que são sérios, me desculpa, porque eu não tenho no momento essa lista de companheiros. Eu queria falar Palmério Dória, Amaury Ribeiro Júnior, Bobos Fernandes, Caco Barcelo, da Rede Globo Televisão. Esse cara é sério, hein? Esse cara é sério. Que um cara teve coragem de falar para uma colega dele, numa discussão com ela, que ele faz jornalismo, ele não faz militância política. E o que a Globo faz é militância política. A Globo não faz jornalismo, faz militância política. A Folha de São Paulo não faz jornalismo, faz militância política. O Estadão não faz jornalismo, faz militância política. Porque não é possível que essa gente que fala tanto de corrupção que tem no governo do PT e não consegue enxergar 2 livros desses que foi escrito só com corrupção. Só com corrupção. Eles não enxergam, não foram capazes de ler. Ninguém nunca leu isso aqui, pelo visto. Porque se tivesse lido, talvez eles não falariam tanto mal do PT. Eu queria falar um pouco do Mensalão. O Mensalão é uma história meio complicada, que eles não falam a verdade, o que é que está por trás dessa história do Mensalão. Está por trás dessa história do Mensalão é porque eles perceberam que o Lula foi eleito e reeleito, e se talvez eles não tivessem envolvido muita gente do PT, da culpa do PT, com escândalo, talvez eles passariam, no mínimo, uns 10, mais uns 10, 12 anos fora do poder. Isso que incomoda a mídia, incomoda o PSDB. E aí hoje você tem 4 companheiros do PT presos por corrupção, segundo eles. Aí me veio um jornalista da revista, que é da Rede Globo Televisão, foi mandado para Brasília para acompanhar essa investigação. Esse companheiro acompanhou a investigação do caso. Essa revista chama Revista Época, que para mim ela está fora de época. Né? A Revista Época coisa nenhuma, ela está fora de época. E esse jornalista, Paulo Moreira Leite, acompanhou esse processo todo, teve acesso a todos os documentos, como a Rede Globo sempre tem, né? E ele conseguiu a conclusão seguinte: o que ele viu nesses documentos, do chamado Mensalão, é o empréstimo de 7 milhões que o PT fez. E ele fala no livro, se o PT vai pagar esses 7 milhões, se não vai, isso é uma outra história. Mas é o único dinheiro que ele viu que entrou na conta do PT e não foi legal, e que o PT saldou as dívidas que tinha. Porque o primeiro número que ele viu era de 140 milhões, a corrupção, que segundo Joaquim Barbosa e a Globo falou, era 140 milhões. Depois virou 150, e de 150 virou 73, na realidade parece que é 7. E tem 4 companheiros do PT presos, por causa de 7 milhões. Mas ninguém se prende, ninguém que desviou 50 bilhões. Essa coisa aí, de 2 pesos e 2 medidas, inclusive desse moço aqui, ó, o seu Joaquim Barbosa, ele não consegue entender. Quando o ministro Dias Toffoli defendeu um julgamento justo para os companheiros do PT, a imprensa inteira falou que o Dias Toffoli era do PT. Mas agora, o Dias Toffoli falou a mesma coisa com José Roberto Arruda, que foi aliado do PSDB, que era do DEM,
foi do PFL, ou coisa que o vale, hoje está em outro partido, mas não escutei ninguém falar agora que o Dias Toffoli pertence a esse partido, ou do PSDB, ou de quem quer que seja. Quando você critica o PSDB, todo mundo é do PT. Eu conheço vários trabalhadores que não tem partido nenhum e que criticam o PSDB, mas possivelmente se você falar, eles vão falar que você é do PT. Então, companheirada, está na hora da gente refletir que país é que a gente quer para os nossos filhos, nossos netos. Porque eu diria para vocês o seguinte, com a experiência que a gente teve no passado, para mim o que está no momento na ordem do dia é um golpe. Porque não tem outra explicação, a não ser um golpe. Porque a Rede Globo Televisão não gosta da Marina, a imprensa não gosta da Marina. O candidato deles é o Aécio Neves. Mas já tem alguém da imprensa falando que vai apoiar a Marina. Mas só que vai apoiar a Marina até ela ganhar a eleição e no primeiro dia de governo da Marina ele vai começar a detonar ela. Se a gente não entender que isso é um golpe e que nós temos que acordar, companheiro, nós vamos repetir Jânio Quadros e vamos repetir Collor de Mello. Quando estou falando Collor de Mello, estou falando do acontecimento. Porque hoje, depois de tudo que está acontecendo no país, que a gente vai lendo uma coisa, vai lendo outra, e você tem uma noção das coisas que estão acontecendo, você percebe que o Collor de Mello foi uma vítima da Rede Globo de Televisão, tanto quanto o PT está sendo hoje, e várias pessoas já foram no passado. Porque eu não consigo entender como é que o Collor de Mello tem o mandato dele cassado pela Globo, e depois o Supremo vai e absorve ele. O Collor de Mello, cassado o mandato, porque, segundo, reformou uma casa particular dele com dinheiro do governo, e parece que comprou um carro na época, lá não sei quanto é que o carro custava. Mas você, por exemplo, você comprar um trem, você pagar para arrumar um trem, e você pagar mais caro do que comprar um novo, isso daí não é corrupção, isso aí é normal. Até agora, recente, o senhor José Serra deu uma entrevista aí e disse que falou que essa história de cartel, isso aí é normal. Vê que ironia. Quem fala tanto de seriedade com a coisa pública, viu? E achar que formar cartel para roubar o dinheiro público, isso é coisa normal. Serra, isso é normal para você. Talvez para o seu filho, para sua mulher, para o seu genro, para quem quer que seja. Para o trabalhador brasileiro isso não é. E eu não consigo entender como é que esse povo de São Paulo ainda tem coragem de votar num cara desse. Porque se o povo de São Paulo tivesse um mínimo de dignidade, de vergonha na cara, talvez esse PSDB nunca mais seria eleito em São Paulo, mas nem síndico do prédio que eles moram. Porque essa gente devastou o país. Vocês acabaram com o país. Foi isso que vocês fizeram. Vocês acabaram com o país. Eu espero, Serra, que você não queira me processar. Mas não faz mal. Quem já meteu vários processos em jornalista, quem já mandou algemar um jornalista do Estadão em um posto, segundo o Ciro Gomes, processar um trabalhador comum que nem eu, por estar falando a verdade, não é nenhum problema para você. Sem nenhum problema. Mas você pode ter certeza, se você me processar, posso ser preso, não tem nenhum problema, tá? Porque eu já estou acostumado com a injustiça mesmo, tá? Eu nasci na injustiça, vivo na injustiça e possivelmente vou morrer na injustiça. E não sou eu que vou mudar essa situação, mas quem sabe se um dia a classe trabalhadora tiver a mesma consciência que eu adquiri ao longo da minha vida, a gente muda essa situação. A gente vai mandar vocês para onde, Serra? Para os Estados Unidos, para a Europa, que é lá que vocês gostam. Vocês não são brasileiros. Vocês não têm amor à pátria, coisa nenhuma. Eu não sei porque que vocês moram no país ainda. Quem sabe que é para tirar proveito, né? Para tirar proveito do povo inocente, desinformado. Porque é isso que você gosta, de gente desinformada. Não é por um acaso que a escola de vocês aqui em São Paulo passa uma criança sem saber ler, de ano. Porque para vocês é muito bom ter pessoas desinformadas. Porque você manda, você quer que sua filha manda, e você quer que seus netos vão continuar mandando essa gente que vocês manipulam. Só que a mim, Serra, você não manipula. A minha é essa. Você não manipula. A minha é FHC. Você não vai manipular.
A mim, senhor Aloysio Nunes, você não vai manipular. Como você manipulou na eleição passada, quando o Bradesco doou 6 bilhões para a sua campanha, então eu não entendi como é que um banco vai doar para a campanha de um senador 6 bilhões, se durante 4 anos de mandato dele, o salário chega a 1 milhão e 250 mil reais. Por quê que investiram isso? Mas só depois a gente fica sabendo e a gente começa a entender por que foi feito isso. Por aquele belo favor que o PSDB prestou ao Bradesco, quando mandou o Bradesco avaliar a Vale do Rio Doce, que depois o Bradesco hoje é acionista da Vale do Rio Doce, então está tudo explicado. Quando você usou a mídia durante 2 semanas, as últimas semanas de campanha, para difamar o Netinho de Paula, falar que o Netinho de Paula batia em mulher e que São Paulo não quer quem bate em mulher. Meu caro Aloysio Nunes, que ironia do destino, hein? Você está subindo num palanque, um cidadão candidato a presidente da República, viu?